Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula a partir do portal da TEDUC, dando continuidade aos nossos conteúdos programados, tá? Então, nós estamos entre os últimos capítulos a serem estudados, né? Na disciplina de Geografia, na série do sétimo ano, tá? Então, hoje nós iremos continuar o capítulo que a gente começou na aula da semana passada. Inclusive, o sétimo ano bem né, fez uns exercícios essa semana sobre também esse capítulo, tá certo? Como é de rotina, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente estudou na aula anterior, tá? Lembrando que é o mesmo capítulo, só estamos dando continuidade em outros módulos do mesmo capítulo hoje, certo? Então, vocês acabaram de fazer a avaliação nacional, tá? Que foram utilizados os grupos 9 e 10, né? E a gente agora estamos no grupo 11, bom? Então, relembrando um pouquinho do que a gente vem estudando, dizemos que um dos últimos conteúdos antes da avaliação foi sobre a sub-região, né? Sub-regiões do Nordeste, mais precisamente sobre o Nordeste em si e a região geoeconômica, tá? Então, nós estudamos muito nesses últimos dias sobre as regiões geoeconômicas brasileiras, né? Onde nós vimos que são três, né? Quando a gente divide o Brasil em regiões ou complexos geoeconômicos, tá? Quando vocês escutarem regiões ou complexos, serão as mesmas, o mesmo contexto, tá? Então, a divisão do território brasileiro em diferenciada, uma forma diferenciada do que a gente está da nossa rotina observar, que são as regiões geográficas. Mas dessa forma, quando é dividido em complexos ou regiões geoeconômicas, o Brasil é dividido em três, né? Nós temos o complexo amazônico, o complexo nordeste e o complexo do centro-sul, tá? Então, nós não teremos mais como base só as regiões geográficas. Dentro de um complexo, a gente pode ter a presença de estados, né, de territórios dos estados, que estão em regiões geográficas diferenciadas. Por exemplo, no Centro-Sul, nós estudamos que existem estados da região geográfica do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, tá? Na região Nordeste, nós temos os estados também da região geográfica nordestina, tendo alguma parcela de outros territórios de outras regiões geográficas, tá? E a mesma coisa acontece com o complexo geoeconômico amazônico. Então, nós vimos que dentre os três complexos, aquele que tem a menor participação no PIB brasileiro, né? Participação na economia brasileira, é o complexo geoeconômico amazônico, tá? Mas quando a gente fala em recursos naturais, né? Natureza, meio ambiente, biodiversidade, tá? Nós entendemos que essa região amazônica é a que tem a maior diversidade dentro do contexto brasileiro, né? Ela não tem uma grande participação economicamente, mas ela tem uma importância natural ambiental, né? Então, nós vimos que também, dentro desse contexto, aquele que vai ter maior participação do PIB, na composição do PIB brasileiro, é a região geoeconômica do Centro-Sul, principalmente motivado pela presença do estado de São Paulo, de Rio de Janeiro, onde nós iremos encontrar o maior número de indústrias, né, localizados nesses estados, dentro das indústrias presentes no Brasil. Sabemos que o Brasil é um país industrialmente tardio, né? É um processo que foi feito de uma forma tardia, não foi tão recente, tão antigamente, né? Vamos dizer assim, não foi desde o início do processo de industrialização que ocorreu no resto do mundo, né? Então, o Brasil ele tem, infelizmente, esse retardo na questão industrial, né? E nós vimos também que está acontecendo um processo de desindustrialização em algumas áreas, né? As indústrias estão deixando de estar nesses locais, procurando outros e até procurando outros países para se localizarem, principalmente por diversos motivos de infraestrutura,
de auxílio, né? De, de uma maior, de uma maior ajuda do governo, vamos dizer, do governo brasileiro. Então, o Brasil, hoje, ele já sofre com o processo de desindustrialização, tá bom? Outras coisas que a gente também viu, que quando a gente fala na questão do, do meio ambiente, a região do Centro-Sul, sendo a mais desenvolvida economicamente, infelizmente, ela tem um grande problema, são grandes problemas ambientais, né? Relacionado à preservação, à conservação, onde nós citamos, por exemplo, a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica que só resta 12% do total que existia no Centro-Sul. Então, infelizmente, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, é muito raro esse desenvolvimento estar ligado ao processo de conservar, de proteger, né? De cuidar do meio ambiente. Inclusive, quando a gente observa, não precisa nem ir lá, mas quando a gente consegue observar algumas imagens, paisagens, retratos, né? Principalmente retratos que comparam São Paulo antiga ao São Paulo atual, a gente vê que o contexto, né, de infraestrutura, o crescimento de infraestrutura foi muito grande, mas que o que a gente via ainda de natural dentro da cidade, das grandes ruas, não existe mais, né? Aquele algo mais natural não existe. Nós vemos muitos prédios, pouquíssimas árvores que muitas vezes estão ali por uma forma de dizer, eu tenho uma preocupação, vamos plantar uma árvore, tá? Então, todo esse desgaste, isso afeta totalmente na qualidade de vida das pessoas que ali estão vivendo, né? A população de São Paulo e Rio de Janeiro muitas vezes sofrem com alguns problemas climáticos, problemas de ar, né? Ar muito poluído. Não só existe esse tipo de poluição, como as outras todas, é tudo mais evidenciado e em grande escala nesses grandes centros urbanos, tá? Então, vamos falar um pouquinho também da região Nordeste. A região Nordeste, dentro do contexto brasileiro, é a segunda que mais participa da formação do PIB, né? Nós vivenciamos essa realidade econômica do nosso Nordeste, que nós estamos vivendo aqui, né? Sabemos que existe ainda muita coisa a ser melhorada, muitos pontos a serem superados economicamente, né? Socialmente, porque o econômico está totalmente ligado ao social, tá, gente? A gente não pode diferenciar o social do econômico do cultural, porque são pontos que estão totalmente interligados, né? Um depende do outro. Se eu tenho uma economia fraca, vamos dizer assim, não tão forte, eu vou ter muitos problemas sociais. Então, nós encontramos muito esses problemas aqui no nosso Nordeste, né? Dentro desse contexto, a gente divide o Nordeste sobre regiões e a gente consegue analisar e observar que no contexto brasileiro, não só do nosso Nordeste, a área que vai ter a maior ocupação, né, a maior população, é aquela área próxima ao litoral. E isso principalmente se dá desde o processo de ocupação, de colonização, né, do nosso território. Então, quando os colonizadores aqui chegaram ao Brasil, eles chegaram pelo litoral, então, consequentemente, eles começaram a ocupar primeiramente essas áreas e depois, com o passar do tempo, eles foram conhecendo, né, tomando conhecimento do resto do território brasileiro. Então, essa área até hoje é aquela que tem a maior população. Isso também está ligado, gente, à questão do transporte, né? Da evacuação, vamos dizer assim, da exportação. Então, a maior fonte de como exportar os nossos produtos, né? De mandar para outros países é a partir de quê? Dos navios. Os navios, então, por isso essa proximidade cada vez maior com o litoral, né? Com essa parte dos mares, as praias. Então, as cidades próximas a esse litoral são aquelas em que nós iremos encontrar o maior número de população, o maior número de indústria, tá? Toda essa questão relacionada a isso.
Então, falando mais um pouquinho da nossa última aula, né, da nossa última aula precisamente, a gente viu que a integração regional, como integrar, né, como está algumas formas de integrar o território brasileiro, né? Nós citamos lá a energia eólica, onde nós vimos que ela tem grande utilização, mas vamos dizer assim que participação ou criação, né? Justamente na área do nosso Nordeste, e que seria uma área que poderia ser cada vez mais propícia para isso. Nós temos a energia solar também, que hoje a gente também vê que é uma realidade no nosso Brasil, né? Inclusive, como já foi citado, a presença aqui no contexto da nossa escola, né? De algumas residências também. A gente vê que cada vez mais nós estamos tendo a presença dos painéis fotovoltaicos, tá? Inclusive, nós temos várias empresas relacionando, trabalhando com esse meio, tá? Cada vez mais essas empresas estão crescendo em números, né, em quantidades. Tá? Nós temos também a energia maremotriz, que é aquela que utiliza da força da maré, certo? A força da maré. Esse tipo de energia, infelizmente, no Brasil ainda não é muito utilizado. A gente vê algumas usinas no Ceará, tá? Inclusive eu trouxe algumas imagens para vocês que utiliza a maré e essa formação, essa geração de energia, ela vai variar muito devido a essas marés, né? Então, também isso é um dos pontos negativos desse tipo de energia. Mas lembrando que ela é renovável, né? Ela não prejudica a grande quantidade do nosso meio ambiente, a energia limpa, vamos dizer assim. Nós temos também o gás natural, a energia hidrelétrica, que hoje no Brasil é aquela que é mais utilizada, tá? Nós temos também a energia nuclear, que não é tão utilizada no nosso Brasil, principalmente por conta dos problemas que pode gerar no processo de produção dessa energia. Muitos minérios altamente radioativos são utilizados e podem interferir, né? Podem causar alguns problemas. Inclusive, essas usinas, elas sempre estão localizadas próximo ao oceano, né? Próximo ao mar, e um tanto, vamos dizer assim, distante, né? Muito distante das áreas urbanas, tá bom? Nós temos o petróleo, o carvão mineral, tá? E a nossa economia inicialmente eram feitas em arquipélagos, né? Cada um voltado para o cultivo de algum vegetal, da criação de algum animal que vai gerar lucro. E com o passar do tempo, essa economia foi se diferenciando, né? Tornando ao que nós observamos hoje. Então, vamos lá, pessoal, iniciar, adentrar mesmo ao conteúdo de hoje, né? Aula de Geografia para o 7º ano A e para o 7º ano B. Como disse a vocês, nós iríamos dar continuidade ao que a gente estava trabalhando, a questão da integração, formas de integrar o território brasileiro, né? Então, na aula passada, a gente terminou mostrando como a economia brasileira ela era formada, né? Como estava configurada desde da época antigamente e hoje nós iremos ver como integrar esse território tão imenso, né? Principalmente voltado para os meios econômicos, né? Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, vamos lá, pessoal. Vocês podem acompanhar também no capítulo 12 do grupo 11, tá? As redes de integração, entre as páginas 385 e 388. Então, de início, eu trouxe logo aqui para vocês uma das grandes formas de integrar o nosso território, que é a partir de quê? Dos meios de locomoção, de transporte existentes aqui. Então, aí, a gente consegue observar nessa imagem todos os meios de transporte que
é altamente utilizado na atualidade no nosso Brasil, né? O navio, os navios cargueiros, tá? Que se locomovem em meio ao nosso oceano, né? A parcela do Oceano Atlântico, nos nossos mares, transportando todos os dias muitos produtos, tá? Principalmente exportando. Nós temos o avião, que é um dos grandes meios de locomoção de pessoas também, não tanto de carga, mas de pessoas, principalmente na atualidade. A carreta, né? É um meio terrestre que, sem eles, o Brasil praticamente para, né? Em questão de transporte de cargas, de produtos dentro do nosso território e até para fora, para os nossos vizinhos, né? Fazem fronteiras. Então, dentro desse contexto, as carretas, os caminhões, os meios de transporte dessa forma, eles são essenciais no contexto brasileiro. Inclusive, nós tivemos um período aí de greve, né, dos caminhoneiros, e a gente passou por grandes apuros, né, por falta de produtos mesmos no mercado. Então, isso mostrou ainda mais a importância deles. Para compreender a produção do espaço, a ciência geográfica utiliza-se de uma série de conceitos e categorias, tá? Que auxiliam na sistematização da organização de nossa sociedade em determinado território. Um desses conceitos são as redes geográficas, que procuram identificar as conexões existentes, tá? Entre diferentes localidades geográficas. Então, a geografia, por muito tempo, ela foi tida como um estudo só do natural, né? Do relevo, do clima, da vegetação, mas que a gente viu a necessidade dos estudiosos de estudar o ser humano, né? Dentro desse contexto, tomando como objeto de estudo o espaço geográfico. Então, a nossa ciência, ela estuda os conceitos, né, as categorias que ajudam a entender a organização da sociedade dentro do território, tá? Categorias básicas que a gente estudou lá no comecinho do ano, que são necessárias em todos os conteúdos relacionados à geografia, né? Que é paisagem, espaço geográfico, território, tá? Entre outros. Então, isso é fundamental para a gente entender as nossas sociedades. As redes brasileiras. O período cafeeiro, o século XIX e o carvão mineral como matriz energética da época, por exemplo, impulsionaram o estabelecimento de uma rede ferroviária, tá? Que buscava ligar as áreas de produção agrícola nos estados do Sudeste e as regiões portuárias para exportação. Então, o período da produção cafeeira brasileira, ela foi fundamental para o crescimento, né? Para o destaque econômico do nosso país. Inclusive, nessa época, o carvão ele foi muito utilizado, gente, como uma matriz energética, né? E até nos transportes ele também foi utilizado como uma forma de combustível, né? Foram fundamentais para as nossas redes ferroviárias e malhas ferroviárias se desenvolverem. Por quê? O principal meio de transportar esse café produzido nessas regiões, nessas áreas, era a partir dos trens, né? Trens cargueiros, tá? Produção agrícola, principalmente dentro do Sudeste. Sabemos que o café ele foi muito explorado, muito cultivado na região Sudeste e é uma das bases econômicas do nosso Brasil. Atualmente, a rede ferroviária do Brasil tem mais de 30 mil quilômetros de extensão, que estão distribuídos em 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e também fazem ligação com outros países da América do Sul, como Argentina, Bolívia e Uruguai, tá? Então, ainda temos uma grande extensão de ferrovias, mas isso eram bem maiores antigamente, tá, gente? Por exemplo, essa que nós temos aqui no estado de Alagoas, ela ligava o estado de Alagoas ao estado de Pernambuco, para vocês terem ideia. Eu não alcancei esse tempo, mas os nossos avós, e vocês acham que os bisavós,
eles lembram desse período, tá? Onde tinha esse transporte. Infelizmente, com o decorrer do tempo, esse transporte foi perdendo a sua importância, o seu destaque dentro do nosso território, e essa malha ferroviária aqui diminuiu, né? Hoje a gente vê que o trem aqui em Alagoas, ele só percorre da cidade de Rio Largo à capital Maceió, né? Então, só o quê? 2 cidades. E esse trem, ele também é mais utilizado para o transporte de pessoas. Existe ainda, sim, o trem que transporta cargas, mas eles não são mais tão utilizados aqui no nosso território, né? Então, ele sai de Rio Largo, vai até, eu acho que é Jaraguá, né? Em Maceió, fazendo esse percurso, esse pequeno percurso, vamos dizer assim, que era bem maior antigamente. Esse tipo de transporte ele é muito utilizado também em outros estados, tá? Nós temos os metrôs, tá? Aqui nós temos o destaque para o VLT na atualidade, mas cerca de 22 estados no nosso Brasil ainda tem uma malha ferroviária, tá? Então aqui eu trouxe um mapa para vocês, que tem um semelhante no livro de vocês, que vocês vão conseguir observar melhor lá, tá? Mas aqui, de uma forma geral, a gente consegue entender. Nós temos aqui a malha ferroviária brasileira, tá? As ferrovias que cortam o nosso território. Se a gente for observar, a partir das regiões geoeconômicas, nós iremos ver que o Centro-Sul será aquela área onde nós teremos a maior presença da malha ferroviária. E isso está totalmente ligado à grande produção agrícola existente nesse complexo, né? Se a gente for observar o complexo geoeconômico amazônico, nós temos pouquíssimas linhas ferroviárias, né? Temos essa aqui, ó, que liga o sudeste ao norte, mas só temos essa com grande destaque. Observamos essa outra aqui, né, saindo do sul para o norte também, mas nós não temos grande quantidade entre esses estados aqui. Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso. Mato Grosso a gente não encontra isso aqui, né? Pará, Amapá. Então, isso se dá principalmente pela grande quantidade, né? A extensão, a densidade da floresta amazônica, principalmente, né? As rodovias, gente, elas já são em pequenas quantidades nessas áreas. Imagine se construir ferrovias dentro dessa região, né? Então, é algo muito, assim, raro, muito difícil. E o investimento é enorme, né? Infraestrutura, porque terá que haver todo um processo de retirar a vegetação, né? Preparação. Então, é um processo bem demorado, por isso essa ausência nessa região aqui. No Nordeste, a gente vê uma quantidade legal também, mas sempre com destaque para o Centro-Sul, em questões de rede de ferrovias, tá? No transporte de passageiros de longo curso, as principais linhas ferroviárias em operação são as Estradas de Ferro Vitória e Minas, a FVM, e a Estrada de Ferro dos Carajás, tá? Então, nós temos como destaque essas 2 estradas. Nós temos o maior fluxo de transporte ferroviário brasileiro, que realiza movimentos de curtas distâncias nas grandes metrópoles, a exemplo do transporte metroviário. Tá? O transporte metroviário, que é a partir dos metrôs, entra no contexto dos transportes ferroviários, né? Da malha ferroviária, porque usa dessa forma. Esse tipo de transporte ele é muito utilizado nas grandes metrópoles. São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, tá, gente? A gente vai encontrar muita presença dos metrôs, porque ele tem o quê? É uma curta distância e consegue realizar de uma forma mais rápida, né? A gente vê muito nos noticiários em São Paulo, né, a grande quantidade de pessoas que são transportadas a partir dos metrôs, né, todos os dias. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês a imagem, né, onde uma parcela da ferrovia Vitória a Minas, que liga o município de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, gente, que está na região Centro-Sul, e a Belo Horizonte, em Minas Gerais, que tem 164 quilômetros de extensão.
São 13 horas de viagem, gente, para vocês terem ideia. Às margens do Rio Doce, passando por trechos de Mata Atlântica, capixabas e serras e montanhas de Minas Gerais. Né? Então, nós temos aí um percurso entre Espírito Santo e Minas. Se for feito esse percurso ao todo, são 13 horas, gente. Então, é o quê? Um transporte demorado, né? Passa por trechos de Mata Atlântica, entre outros trechos também, né? Com várias paisagens. Em compensação, é se observar paisagens bem diferenciadas, bonitas, né? Você consegue observar com mais clareza. Coisa que a gente não consegue observar quando está sendo transportado por um avião, né? É mais rápido a viagem, porém a gente não tem acesso a essas paisagens, né? A Estrada de Ferro de Carajás opera entre São Luís, no Maranhão, e Parauapebas, desculpe, gente, são alguns nomes bem grandes, né? No Pará, percorrendo diariamente 870 quilômetros em um trajeto com duração média de 16 horas, né? 16 horas dentro do trem. Mas vamos dizer que essa estrada ela é utilizada mais para o transporte de cargas, como está mostrando na imagem, né? Um trem com vários vagões, onde são utilizados para transportar produtos, cargas mesmas. Principalmente, no caso, como Carajás a gente já estudou um pouquinho, lembra? Carajás. No Pará, onde a gente vê muita a extração de minérios, então ele é muito utilizado para transporte desses minérios, né? Está entre São Luís, Maranhão e Pará, tá? Ele percorre diariamente 170 quilômetros, tá? E 16 horas, gente. Então, é praticamente boa parte de um dia dentro desse transporte, né? Então, provavelmente deve haver o quê? 1 ou 2 viagens, a depender do dia e se ocorre todos os dias, tá? Além disso, grande parte dos usuários do transporte ferroviário brasileiro utiliza esse tipo de serviço em curtas distâncias, para a realização de movimentos pendulares entre regiões metropolitanas, como é o caso das linhas de metrô e trens urbanos, em operação nos principais centros urbanos brasileiros, tá? Então, ele é muito utilizado, como eu disse a vocês, em curtas distâncias para transportar pessoas, né? Principalmente em regiões metropolitanas, ou seja, na metrópole e nas cidades circunvizinhas, tá? Tem ligação total com essa metrópole. No caso, vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso contexto em Alagoas, nós temos o quê? A ligação de Maceió, passa por Satuba, né? Chega a Rio Largo, que fazem parte, as cidades que fazem parte da região metropolitana de Maceió. Tá? Então, todos os transportes assim, ferroviários de passageiros geralmente estão nessas áreas, tá? A rede de distribuição da eletricidade no Brasil. Então, outra forma de integrar o nosso país é a partir da eletricidade. O Brasil é um país que utiliza energia elétrica gerada principalmente pelas hidrelétricas. Entre as características dessa fonte energética está a necessidade de transportar a energia do local, de sua geração até as áreas onde ela será utilizada, tá? Então, sabemos que ainda na atualidade, a forma de energia, a geração de energia mais utilizada em nosso território brasileiro é o quê? A energia vinda das usinas hidrelétricas. Então, consequentemente, essas usinas hidrelétricas a gente sabe que não está em todos os estados, né, brasileiros. Então, é preciso que ocorra um transporte. Esse transporte é feito a partir de linhas de transmissão, né, de redes de transmissão. Então, isso é uma forma também de integrar o nosso território brasileiro, tá? Como hidrelétricas precisam ser construídas em locais onde existem quedas de águas, e essas áreas não estão necessariamente próximas aos grandes centros urbanos, é necessário instalar uma rede de fiação elétrica para isso. A área brasileira, que apresenta maior densidade de redes de distribuição de energia, é onde estão localizados também os maiores centros urbanos nacionais, com destaque para as regiões Sudeste e Sul,
que concentram a maior parte da população brasileira, tá? Então, aqui, por exemplo, próximo onde eu moro, nós temos grandes redes, né? As redes de transmissão dessa energia elétrica, hidrelétrica, tá? Que vem de outros lugares para chegar à nossa cidade, inclusive se interliga ao contexto de Maceió. Nós temos o maior destaque dessa produção, dessa utilização na região sudeste e sul. Por quê? Porque nós temos um maior número de população, então, consequentemente, nós teremos que ter uma maior distribuição de energia, né? Uma maior geração de energia voltada para esse contexto. Aqui nós temos um mapa mostrando a rede de transmissão elétrica no Brasil, tá? Como eu disse a vocês, nós iremos ter o maior número de utilização e de geração aqui na região Centro-Sul. Um tanto na região Nordeste e novamente a região Norte com o menor número, né? Devido a todo esse contexto desse complexo geoeconômico. As redes de comunicação e transmissão. Embora não consista em redes de fluxo físicos, redes de comunicação e transmissão necessitam de infraestrutura básica para seu funcionamento. A exemplo de fontes de energia, que para esse tipo de rede são, em maioria, provenientes da matriz elétrica, né? Então, as redes de comunicação, vamos dizer as fibras ópticas, né? As fibras da internet, elas estão geralmente ligadas às matrizes energéticas elétricas, tá? Elas funcionam em conjunto. Essas redes também são importantes para a integração de determinado lugar, pois permitem encurtar distâncias no mundo globalizado. Como essas redes surgiram a partir do desenvolvimento de tecnologias de informação, sua instalação ocorreu recentemente e, portanto, ainda estão em expansão em algumas regiões do país, tá? Então, ainda se tem muito o que se desenvolver nessa questão das tecnologias, tá? Das redes voltadas à comunicação no nosso território brasileiro. As disparidades. As desigualdades sociais estão ligadas a alguns conceitos, como o emprego, a educação, a saúde, a cultura e a moradia, né? Tudo isso faz com que exista a desigualdade social. Uma das marcas dos países subdesenvolvidos são as suas diferenças sociais. Como reflexo de seu processo histórico e sua organização social, esses países apresentam alta concentração de riquezas para uma pequena parcela da população e grande parte da população empobrecida vivendo com baixos níveis de renda. O Brasil está entre os 10 países que apresentam os maiores níveis de desigualdade do mundo, gente. Esse valor chama a atenção para o país, já que desigualdades trazem uma série de implicações no território, refletindo diretamente na sua organização social, política, econômica, ambiental e cultural. Então, nosso país é um dos que mais tem a desigualdade social, né? Nós temos diversos países no mundo, nós estamos entre os 10 maiores, tá? Os níveis de educação, sabemos que desigualdades sociais refletem diretamente nos níveis de educação, afinal, maiores rendas proporcionam investimentos em educação e ampliam o acesso aos níveis de estudos avançados, como o ensino superior. Então, aqui nós temos um gráfico demonstrando o acesso ao ensino superior a partir das regiões. Então, nós vemos que a região norte e o nordeste são aquelas que têm o menor, né? E a região sul e o sudeste é aquela que nós iremos encontrar maior número. Tratando-se do ensino básico e mais especificamente das taxas de alfabetização, o Brasil também apresenta grandes contrastes em suas unidades federativas, tá? Aqui nós temos um mapa mostrando a taxa de analfabetismo da população de 15 ou mais anos, tá? Onde em azul são aqueles que chegaram à meta, né? Lembrando que essa meta, infelizmente, ainda é muito contraditória, tá? E em amarelo nós temos os estados que não conseguiram essa meta ainda. Então, pessoal, nossa videoaula está terminando por aqui. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. E até mais!